Shalom, irmãos. Vou esperar um pouquinho que os irmãos estão entrando para a gente começar essa imersão aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Antes de começar, né, eu vou só esclarecer 2 dúvidas aqui que o pessoal está perguntando. A primeira dúvida é se as lives vão ficar gravadas. Então, possivelmente sim, vão ficar gravadas. Tanto aqui, depois eu vou disponibilizar o vídeo lá no canal do YouTube. E também tem algumas pessoas perguntando se é pago, se vai ser pago, se depois vai ter uma parte paga. Então não, tá? É totalmente gratuito essas lives sobre as igrejas do Apocalipse. Né? Não é nenhum ensino teológico no sentido assim de deixar uma pessoa um mestre, alguma coisa desse nível, mas a gente vai abordar mais um aspecto profético sobre essas igrejas do Apocalipse e com certeza, de alguma forma, o Senhor vai trazer alguma clareza sobre a vida dos irmãos. Então, não há em mim pretensão nenhuma referente a finanças quanto a essas lives, melhor dizendo. Nada contra, né, quem também tem o seu ganha-pão ensinando, porque é digno, né? Como temos textos de Paulo em Gálatas 6, textos de Paulo falando também que o presbítero, que ele ensina, ele é digno. Então, se alguém estuda e paga, é digno de receber, mas não tem esse propósito aqui nessas lives, tá bom? Então, possivelmente vai ficar gravado aí e depois os irmãos podem acessar quando quiser. Amém? Pessoal, eu gosto bastante de ficar com os braços assim, encostando, então vou ficar dessa forma aqui e a gente vai estudar meio que versículo por versículo as igrejas da Ásia, tá bom? Então hoje nós vamos falar do aspecto profético da igreja de Éfeso. Eu vou abrir aqui a Bíblia aqui, se você tiver aí na sua casa também e quiser abrir, abra aí para que você acompanhe e seja edificado. Tá bom? Apocalipse capítulo número 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 catiçais, ou das 7 menorás, ou dos 7 candelabros de ouro. São os 3 termos aí que o pessoal usa, né, nas traduções bíblicas. Então, vou pegar esse versículo por partes, tá bom? Então, primeira parte, o texto diz assim: escreva ao anjo de Éfeso, ou o anjo que está em Éfeso, ou o anjo que está, né, da igreja de Éfeso. O primeiro aspecto, pessoal, que a grande maioria ensina, eu, por exemplo, já criei dessa forma, hoje não creio mais, é que o anjo em si seria um homem que governa a igreja, ou que cuida da igreja, ou seja, o pastor da igreja local. Então, aqui nesse aspecto, a gente precisa entender 2 pontos. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que na ideia de Deus, na mente de Deus, não existe esse monte de igrejas, desse monte de denominações. Imagina, você pega uma cidade igual aqui onde eu moro, né, eu acredito que aqui deva ter mais ou menos uns 300 mil habitantes. E vamos ver aí, deve ter, não sei censo, não sei nada, mas chutando aí, 1000 igrejas. Então, na ideia normal, na ideia que as pessoas elas sempre
tem desse texto seria basicamente que cada igreja, estou tentando trocar aqui só para me ver a questão do horário para não estourar, mas não está indo. Agora foi. Na ideia dessas pessoas, elas tendem a achar que cada igreja ou cada denominação tem um anjo, né? Sendo pois que o pastor da igreja local ali, daquela denominação, é o anjo da igreja. Então essa é a ideia que mais perdura em todas as pessoas quase em crer dessa forma. Então eu, por exemplo, aqui na cidade de Limeira, eu sou pastor de uma igreja, Igreja o Caminho, está aqui. No caso, uma denominação. Porque na ideia de Deus, o Senhor, na ideia dele, ele só tem uma igreja por cidade. Então, você vai observar que tanto Paulo quanto João, eles escrevem para as localidades, endereçam as cartas nas localidades. Claro, naquele tempo, as igrejas, posterior ao templo, né, se tratando da igreja de Jerusalém, as demais igrejas, elas se reuniam nas casas. Então, mas mesmo assim, Paulo ele sempre lança a ideia de igreja na localidade. Então você vai ver, nós temos carta para a igreja em Roma, nós temos carta para a igreja em Corinto, nós temos carta para a igreja em Tessalônica, nós temos carta para a igreja em Colosso, em Filipenses, né? Diferente da forma que você tem aí. Então, cada local, cada localidade, Paulo ele vem e ele escreve para essa localidade as suas cartas. E João da mesma forma. Né? João inicia em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, tanto Paulo quanto João escrevem para 7 igrejas. Né? Há um repetir de Éfeso nos dois. Tanto Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, quanto João escreveu para a igreja de Éfeso. Porém, ambos escreveram para a localidade em si, e não para denominações, até porque não se entende que tinha-se denominações na época. Possivelmente existiam reuniões em demais casas nas cidades, e dessa forma eles cultuavam o Senhor, porém não se tem menção de ter denominações. Então, na ideia da maioria das pessoas, o anjo em si é o pastor da localidade, ou o pastor da congregação, ou o pastor da denominação. Né? Você sempre já deve ter ouvido falar, cuidado com o anjo da igreja, esse é o anjo da igreja. Desculpe, mas no aspecto divino de Deus, não se tem essa base, para se dizer dessa forma, que determinado pastor é o anjo da igreja. Então, o que eu creio? Irmãos, isso daqui que eu estou passando para vocês não é fruto, né, da minha imaginação, e nem eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Então, aqui é um compilado de muitos irmãos, né, que eu leio, que eu escuto, que eu converso. Né, então, isso daqui eu não recebi do Senhor uma nova revelação, nada disso. São muitos irmãos que a gente estuda há um período de tempo. Então, o que acontece? O texto inicia dizendo assim, ao anjo da igreja em Éfeso. Então nós vemos o Senhor Jesus, ele apresenta a cada uma das 7 igrejas, usando parte da descrição da sua pessoa gloriosa, encontrado no primeiro capítulo. Então se você ler lá em Apocalipse 1, você vai ver que ele está se apresentando, né? E ele diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Né? Então, isso repete, né, essa apresentação também aqui em Apocalipse, no capítulo número 2, que foi o que nós lemos. Só que se você olhar lá em Apocalipse, no capítulo número 1, o Senhor ele vai explicar o mistério. Ele diz, né, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se o Senhor dá uma explicação clara lá em Apocalipse 1, 20, dizendo que
as 7 igrejas são, né, no caso, os 7 candeeiros e as 7 estrelas são os 7 anjos, nós temos que seguir a mesma linha de entendimento do Senhor. O Senhor não pode, por exemplo, dar uma interpretação e a gente achar outra. Por exemplo, se eu digo, olha, o candeeiro ou os candeeiros são as igrejas, mas o Senhor disse também que as 7 estrelas são os anjos. Então eu não posso mudar aqui e falar, não, realmente, o Senhor disse, mas eu penso que é homens. Aí eu penso que são emissários, aí eu penso qualquer outra coisa. Não, então nós temos que ficar com o que o Senhor disse. Então, o Senhor disse que as 7 estrelas são 7 anjos e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Então, que nós tenhamos esse raciocínio. Ah, mas como então que João está escrevendo para um anjo? Como que João está falando para anjos ou escrevendo para eles? Porque, irmãos, o que manifesta o governo de Deus na terra são os anjos. Isso, né, nós vamos ver que depois, lá em Hebreus, no capítulo número 2, vai dizer que o mundo por vir, o Senhor condicionou a homens. Não está com essas palavras, mas se você ler lá, você vai entender a forma que eu estou dizendo. Mas esse mundo, os anjos exercem governo sobre ele. Né? Se você ler Apocalipse, por exemplo, é amplo esse governo dos anjos sobre o mundo. Então eles estão governando águas, ventos e outras coisas mais. E eles também governam a igreja de Deus. Aí talvez você fale, nossa, mas é muito ilógico isso, mas é o que o texto está dizendo. Ah, eu não consigo entender isso. Eu com clareza plena também não consigo entender esse governo. Porém é o que o texto está dizendo. Então é mais fácil a gente atribuir a um homem como anjo da igreja, mas como eu disse no começo da live, sabendo, pois, que na mente de Deus só existe uma igreja na localidade. Então, aí na sua cidade, quem é o anjo aí se for um homem? Aí você vai dizer, não, o anjo é meu pastor. Não, para Deus só tem uma igreja aí na sua cidade, como só tem uma igreja na minha. Aqui é Limeira, eu moro em Limeira, então em Limeira só tem uma igreja. Qual o nome da igreja? Olhando tanto as cartas de Paulo quanto as cartas que João escreveu, o nome dessa igreja é a Igreja em Limeira. Então, o caminho, por exemplo, que é a denominação que eu pastoreio, é um nome, né, que nós damos a uma comunhão dos irmãos, mas igreja, o nome da igreja real é a Igreja em Limeira. Então, quem é o anjo da cidade de Limeira? Se for um homem, é um só. Então, não é todos os pastores da cidade, ou cada pastor do seu ministério é um anjo. Então, essa concepção aí, ela não é muito legal, biblicamente falando. Então, nós temos que ficar com o texto bíblico. O texto bíblico diz que as estrelas são os anjos e os candeeiros a igreja. Por exemplo, se você ler lá depois Zacarias 3, você vai ver uma articulação ali entre o anjo, o homem, Satanás, e há uma parte que o anjo troca a veste de Zacarias, melhor dizendo, de Josué. Mas também Zacarias dá a opinião dele sobre a veste, ou pede para ele colocar uma mitra, uma tiara, né, sobre a cabeça de Josué. Então há uma junção, podemos dizer assim, entre o anjo e o homem, e o anjo acaba ali, de certa forma, obedecendo o que Zacarias está dizendo. Não que nós vamos cultuar anjos, pelo amor de Deus, ou orar a anjos, nós não temos essa autoridade. Há só um medianeiro entre o Pai e os homens, a saber, Jesus. Então nós não oramos a anjos, não cultuamos anjos, temos um respeito. Eu vejo que aqui no Brasil não se tem tanto respeito aos anjos por conta dos caídos, né? E na minha concepção um falso entendimento dos caídos, achando que anjos que caíram, anjos que estão em estado de maldade, ou anjos que pecaram, eles são demônios. Eu não creio dessa forma. Então a pessoa acha que pelo anjo ser lá aquele ser meio boçal, então tem 5.000 anjos lá numa pessoa, e então o anjo é como se fosse um escravo ou um ser inferior ao homem. E de fato não é. Então anjos são seres espirituais
de uma hierarquia espiritual, seres de extremo poder. Isso você vai ver em toda a Bíblia, né? O poder que eles têm, por exemplo, de destruição, né? Nós vemos lá no Velho Testamento anjos destruindo civilizações, né? Pessoas, cidades. Então nós temos que entender que eles são seres de alta patente espiritual. Porém, como eu disse, o Senhor os designou para governo e eles governam também a Igreja de Deus. Então nós não estamos aqui ensinando para você orar para o anjo, falar com o anjo faz isso para mim, porque nós não temos isso. Nós não temos esse poder, né? Então eu costumo falar que, Kaique, eu já vou responder essa pergunta aí, tá bom? Nós não temos esse poder para falar com os anjos nesse sentido, né, de ordenar, nada disso. Então nós seguimos aquela linha, eu ensino que a melhor forma é seguir a linha que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Jesus disse, eu poderia rogar ao meu Pai e ele enviaria anjos. Então, se há necessidade de ter anjos na assembleia, quando os irmãos estão reunidos, então rogue ao Pai e peça para ele enviar anjos. Então, o irmão disse aqui, os anjos seriam um mensageiro de Deus para as igrejas no contexto. Então, o que se diz respeito ao governo de Deus, sim. Então, nós temos o testemunho de Deus e o governo de Deus na igreja. Então, no meu entendimento, que parte do governo de Deus, aí são os anjos que trabalham. Então, eles estão articulando com a igreja. Porque você vai ver, por exemplo, Paulo nos ensinando que a igreja ensina a multiforme sabedoria de Deus a principados e potestades. Ou seja, se há testemunho e realidade espiritual na igreja, possivelmente os anjos participam das reuniões. E por incrível que pareça, talvez você soe para alguém que vai ouvir até meio forte isso, mas eles aprendem com a igreja sobre a multiforme sabedoria de Deus, desde que haja realmente naquela igreja um testemunho e uma realidade espiritual. Tá bom? Então, esse primeiro ponto aí, ao anjo da igreja em Éfeso. Éfeso é uma cidade, não vou entrar aqui de localização, tudo isso, daí é simples, né? Você pode encontrar no YouTube. Como isso também estou falando não é nada muito, né? Não é que não tenha no Google, mas Éfeso era uma cidade. Então, olhando para esse aspecto, realmente existia uma igreja local em Éfeso. Mas não é desse aspecto que eu vou falar. Eu vou falar do aspecto profético de Éfeso. Então, quando a gente olha para 7 igrejas, são 7 igrejas que realmente existiram. Elas existiram literalmente. Tá? Então, elas existiram literalmente e elas, né, elas são contemporâneas ali de João, por exemplo. E no findar da vida de João, né, ali já está entrando no contexto aí dos pais, né, da igreja, porque todos os apóstolos já estavam mortos quando João vai escrever essa carta. Porém, eu quero trazer aqui para os irmãos nessas lives o contexto, no caso, profético dessas igrejas, que elas têm uma representação profética com a igreja do Senhor Jesus, desde Atos dos Apóstolos até o dia de hoje. Então, nessas igrejas nós encontramos aspectos proféticos e aspectos espirituais para a igreja do nosso tempo. Então, basicamente, o que significa Éfeso? A palavra Éfeso, basicamente, né, numa tradução mais grosseira, vai nos falar de relaxamento. E qual o período que ela é uma igreja, como eu disse para os irmãos, ali datada mais ou menos de 90, por ali. Porém, ela tem um aspecto profético. E o que ela representa? Ela representa a igreja, a condição espiritual da igreja no final do primeiro século. Então, ela é a igreja posterior, vamos dizer assim. Esse é o aspecto profético, irmãos. Não confunda a igreja literal de Éfeso. Ela existiu, o Senhor mandou a carta para ela, mas estou falando do aspecto profético dessa igreja. Como depois nós vamos falar de Tiatira, como depois nós vamos falar de Pérgamo e assim sucessivamente. Elas representam tempos da igreja na Terra. Então, o que Éfeso representa? Ela representa a condição espiritual da igreja
né, no final do primeiro século. Tá bom? E qual é a repreensão que o Senhor dá a ela? A repreensão que o Senhor está dando para a igreja de Éfeso é que ela deixou o primeiro amor. Tá bom? Então nós vamos continuar aqui nos versículos. Tá? Então eu falei sobre o anjo, falei sobre Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Então o Senhor está firmando novamente que os anjos eles estão na sua destra, estão na sua mão, e que anda no meio dos 7 candelabros, candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Então, qual que é a representação do candeeiro em si? Se nós olharmos, irmãos, a palavra de Deus, ela diz, por exemplo, que Arão ele tinha que queimar de manhã e à tarde, né, ele tinha que manter, melhor dizendo, o candeeiro aceso. E ele fazia, como eu posso dizer, ele estava ali olhando para ver se isso estava certo, né, se o candeeiro realmente ele estava queimando, né, tanto pela manhã quanto pela tarde, né, e o texto diz que esse óleo, né, esse queimar seria contínuo perante o Senhor por todas as gerações. Então, o candeeiro representa a igreja e o Senhor Jesus, como o nosso grande sumo sacerdote, ele examina a sua igreja. No texto diz que ele está andando no meio do candeeiro, né? Ele está ali fiscalizando os candeeiros, né? Que são 7 candeeiros, representando as 7 igrejas, ou também representando os 7 tempos proféticos das igrejas. Então ele está andando ali no meio do candeeiro, né? E então isso vai nos indicar algumas questões. Uma delas, por exemplo, é que o descanso do Senhor foi perturbado, ou seja, a igreja já não está mais obedecendo à vontade dele. Por quê? Se você ler Hebreus 10:10, por exemplo, vai dizer que o Senhor ele nos ofereceu como uma oferta, e depois de fazer isso, ele, né, melhor dizendo, o Senhor se ofereceu como oferta, não nos ofereceu, eu falei errado, e depois de fazer isso, ele se assentou à destra de Deus, né, esperando, pois, que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Então, a posição da entronização do Senhor é estar assentado, porém aqui ele já começou a andar, ou fiscalizar, né, a igreja, por conta de que em Éfeso, ou seja, no aspecto profético, na igreja do primeiro século, a Bíblia vai nos instruir, nos ensinar que ela está, por exemplo, perdendo o seu melhor amor ou abandonando o seu primeiro amor. E isso vai, né, continuar nas outras igrejas, depois a gente vai falar sobre isso. Então, o Senhor teve o seu descanso perturbado e ele está ali agora andando no meio do candeeiro, né, dos castiçais, para ver se realmente a igreja está cumprindo o papel que ele designou ou não. Né? E o Senhor ainda permanece andando. Outra questão que é interessante nós falarmos desse aspecto, né, o Senhor ainda é um sumo sacerdote. Por quê? O livro de Apocalipse, basicamente, ele vai ser dividido em 4 sessões, dizendo essas sessões que Cristo foi entronizado nos céus, Cristo é entronizado na igreja, Cristo é entronizado na terra e Cristo será entronizado no novo céu e na nova terra. Então, irmãos, o que ocorreu é Cristo sendo entronizado nos céus. Na terra, o Senhor ainda não foi entronizado, e muito menos, né, na igreja, ou seja, ele está sendo entronizado na igreja. Por que ele está sendo entronizado na igreja? Porque ele só será de fato quando a igreja, né, realmente fazer tudo que ele mandou a igreja fazer. Agora, o aspecto que nós temos aqui, por exemplo, da igreja de Éfeso, é que a igreja já começou a não fazer o que lhe é para fazer. Por quê? Porque o Senhor vai advertir essa igreja dizendo que ela deixou o seu primeiro amor. Então, versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência,
e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então vamos lá. O Senhor começa dizendo, versículo 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Então, irmãos, primeiro, o que é obras? Obras é tudo aquilo que nós fazemos por intermédio do nosso corpo. Quer sejam obras de justiça, quer sejam obras da carne, quer sejam obras mortas. Aqui tem uma tríade e cada um, né, através de nós, mas cada um faz esse papel de obras. Essa é a minha visão que eu tenho de obras. Então, vamos lá. Obras de justiça. Cristo obrando através de mim. Como Paulo disse, Paulo disse que já não mais vivia ele, mas Cristo vivia nele. Ou Paulo não estava vivendo, mas quem estava vivendo é Jesus. Então, há uma frase bem conhecida de Calvino, por exemplo, que diz que tudo de bom que você vê em mim é Cristo. E tudo de mal, de ruim, de péssimo, sei lá qual é a tradução que se usa, sou eu mesmo. Então, o que acontece? As obras de justiça são feitas através de mim, por intermédio de Cristo, ou seja, eu deixando Cristo viver em mim. As obras mortas são feitas através de Adão, ou seja, o velho homem que vive em mim. Nós temos esse coabitar de duas naturezas. Então, o velho homem continua vivendo em mim, e se ele começa a obrar, são obras mortas, porque é obras de um morto, ou seja, era para Adão, né, eu não sepultei ele no batismo, então ele está morto. Ali é um sepultamento para uma nova vida. E por fim, as obras da carne, que são feitas, né, pelo poder latente do pecado que está em mim. O pecado pulsa dentro de mim. E quando ele gera, eu produzo pecados. Então o pecado, quando ele gera, eu produzo pecados. Então essas obras são as obras da carne. E essas obras estão lá em Gálatas, no capítulo número 5. Depois você pode ver lá. A carta aos Gálatas foi escrita para a igreja, ou seja, era a igreja que estava cometendo aquelas obras ali. Então o Senhor disse para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Então o Senhor diz que conhece as obras, o trabalho e a perseverança da igreja de Éfeso. Deixa eu voltar aqui. Obras, trabalho e paciência são coisas boas, mas não são as melhores. Paulo ele escreveu, deixa eu voltar aqui. Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses e ele falou sobre a obra da fé, o trabalho do amor e a perseverança da esperança. 1 Tessalonicenses 1:3. Então ele acaba explicando depois, que a obra da fé, eles converteram dos ídolos a Deus, o trabalho do amor para servir o Deus vivo e verdadeiro, e a perseverança da esperança e aguardar do céu a seu Filho Jesus. Tessalonicenses 1:9. A obra da fé é deixar os ídolos e levar outros à mesma experiência. O trabalho do amor é servir ao Deus vivo. E por fim, a perseverança da esperança é aguardar a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Éfeso estava obrando, ela estava trabalhando. E o Senhor, ele está, de certa forma, legalizando isso, dizendo: eu conheço o que vocês estão fazendo. E aí o texto, a parte B que nós lemos, diz assim: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Então, irmãos, o que acontece? A igreja de Éfeso estava cumprindo outro papel. Qual papel? O papel de colocar, apóstolos à prova. Então, tem muito esse contexto hoje, no meio da igreja, Se você pega alguma página aí, por exemplo, de zoeira gospel, e eles postam algum apóstolo fazendo às vezes algumas coisas que até envergonham o evangelho,
E aí alguém escreve embaixo, apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Tem-se essa ideia de que não existem mais apóstolos. Ou os apóstolos se findaram com Paulo. Essa é uma ideia que prevalece em muitas linhas teológicas. Mas então vamos lá. É só você seguir uma linha meio que de raciocínio. Se João é o último dos apóstolos, ele vai morrer, né? Tem pessoas que dizem 98, 102, 100, tem vários dados aí, mas ele vai morrer depois que ele escreve a carta. Ele é o último dos apóstolos. Se não há mais nenhum apóstolo, e isso é uma doutrina da igreja, qual a necessidade de se pôr à prova? Não precisava colocar à prova. É só alguém chegar lá, eu chego nessa igreja e falo, eu sou apóstolo. Aí os irmãos iam responder, não. O último apóstolo é João, e depois cessa-se o ministério apostólico. Então, se eles estão colocando a prova, é uma prova que existem, ou existiam, ou ainda continua existindo o ministério apostólico. Porque senão não há necessidade de você se colocar à prova o que de fato não existe. Outro texto também, se você olhar, por exemplo, Atos 13:1, né, diz assim, Barnabé e Paulo foram separados para a obra do Espírito, e eles são chamados de apóstolos. Romanos 16:7 vai falar, saudai Andrônico e Júnias, ou Junias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos, e que estavam em Cristo antes de mim. Aqui tem uns que vão dizer que eles têm um conceito entre os apóstolos do Senhor, outros vão dizer que eles são apóstolos, mas indiferente. Há uma prova cabal de que Barnabé, ele foi chamado de apóstolo. E aí o pessoal usa, né, a questão de Paulo, dizendo, não, Paulo é um abortivo, ele mesmo disse sobre isso, e é o último dos apóstolos, ele tomou o lugar de Matias, tal. Mas o que acontece? Se a gente, e que o pessoal sempre fala, que a regra do apostolado é a regra imposta por Pedro, por exemplo, que está lá em Atos, no capítulo número 1, versículo 21 e 22, que diz, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Ou seja, se esse texto aqui é um texto base para o apostolado, como muitas pessoas definem, então nem Paulo pode ser apóstolo. Por quê? Porque ele não esteve com Jesus desde o começo de João. Há pessoas que, por conta das escolas, né, e até a questão da idade, tem pessoas que creem que Paulo conhecia o Senhor. Isso são superstições, ou outras pessoas até creem realmente sobre isso, mas indiferente disso, Paulo não seguiu o Senhor. Então, desde o batismo até a ascensão, Paulo não seguiu o Senhor. Aí alguém pode dizer, não, mas essa é a regra, mas há exceções. Então o Senhor mesmo apareceu para Paulo. Beleza. Então, o que te garante também que o Senhor não possa comissionar outros apóstolos? Então, voltando ao princípio aqui, João é uma prova cabal. Estão colocando apóstolos à prova, mesmo sabendo que só tem um apóstolo, isso nos instrui que o ministério apostólico continuou. Agora, se alguém quer defender o texto de Pedro, dizendo que para ser apóstolo tem que ter andado com o Senhor desde o batismo até o dia da ascensão, nem o próprio Paulo entra nessas características. Tá bom? Aí se alguém dizer, mas o Senhor o chamou, abriu uma exceção, então quer dizer que também o Senhor possa ter chamado outros, né? Tem pessoas que tiveram experiências com o Senhor, dizendo que o Senhor as comissionou de alguma forma. Então, pessoal, essa é a prova, e também Efésios vai dizer que o Senhor constituiu alguns para apóstolos. A diferença que eu creio é que há apóstolos do Espírito e há apóstolos do Senhor. Ou seja, apóstolos que foram comissionados diretamente pelo Senhor Jesus. Mas há apóstolos que o Espírito Santo comissiona, ou alguns vão dizer a igreja. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha defesa básica, assim, de que eu creio, né, que o ministério apostólico ele continuou, tá bom? Então, se alguém um dia perguntar para você,
você pode, por exemplo, colocar dessa forma que eu falei. Se o ministério apostólico terminou, qual é então a necessidade de se colocar apóstolos à prova? Então, se não tem mais apóstolos, João é o último dos apóstolos, então não tinha necessidade de se colocar outros apóstolos à prova. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui. Deixa eu abrir a Bíblia novamente. Versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Então, o termo primeiro em grego é próten, e não se refere apenas à primazia de tempo, mas principalmente à natureza. A palavra melhor usada para o vestido do filho pródigo, lá em Lucas 15, também é próten. Não era o primeiro vestido, mas o melhor vestido. O mesmo acontece com a obrigação do cristão em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não se trata apenas de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar no sentido de realizar as coisas, porque isso a igreja de Éfeso estava fazendo. Ou seja, se você voltar 2 versículos, o Senhor fala que ele viu as obras que eles estavam realizando. Um filho de Deus pode dedicar sua vida na realização de obras para o Senhor, e mesmo assim cometer o erro da igreja em Éfeso. Nosso Senhor busca não apenas quantidade, mas principalmente qualidade. Só poderemos conservar o primeiro amor através da obra do Espírito Santo em nós. Se cooperarmos com Ele e obedecermos à sua direção, o fogo do Calvário arderá continuamente em nossas vidas e o Senhor será entronizado primeiro na nossa vida individual e coletivamente na sua igreja. Então, pessoal, não é o fazer, é o que vem primeiro do fazer. É o coração voltado, né, para fazer e ainda fazer o que é proposto. Não é fazer por fazer e também não é para fazer qualquer coisa, mas sim fazer o que foi nos proposto. Então, a igreja de Éfeso estava deixando o primeiro amor, né, por conta disso. Ou seja, não é... Tem irmãos que falam, quando eu me converti era o primeiro amor. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido em si. Mas sim no sentido de dar o melhor para Deus. O primeiro, o próten. O que é melhor para Deus. Então não era apenas obras de Éfeso. Que obras eles tinham. Mas eram, na verdade, o Senhor estava pedindo, né, o primeiro, a primazia, a melhor obra. Aí versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Isso, primícias. O irmão Assis. O irmão é o Kaique. Kaique diz primícias, isso. É o primeiro, né, o melhor. O que se tem de melhor você dá para o Senhor. Não o fato de fazer, eu estou fazendo muito, mas onde está o teu coração nesse fazer? Está fazendo por quê? Para o Senhor? Porque está fazendo porque você foi intimidado? Está fazendo porque os outros estão fazendo? Está fazendo porque você quer alguma coisa com esse fazer? Não. Então eu faço unicamente por conta do Senhor. Versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então, aqui nós vemos que Éfeso já fez o melhor. Ele já cumpriu, né, a melhor obra, o próten, o primeiro. E o Senhor fala assim: lembra-te, pois, aonde foi que você se converteu? Converteu no mau sentido aqui, não no bom sentido. Aonde foi que você mudou o caminho, a direção? Porque você já tinha, ou você já realizou obras que eu estava, né, em primeiro, em primazia, em melhor. E agora você continua realizando, mas mas não é mais essa motivação.
Aí o Senhor disse: senão vou vir a ti e eu vou tirar do teu lugar o teu candeeiro, se você não se arrepender. Então nosso Senhor nunca nos abandona, né? Ele nunca deixa os seus. Ele dá sempre oportunidades possíveis. Então, na representação profética, ele está chamando o povo do primeiro século, né? Aquela igreja primitiva, posterior aos apóstolos, para se arrepender e voltar às práticas, né? Do primeiro amor, do melhor amor, porque senão ele viria e removeria o candeeiro deles. Se você, depois do aspecto de Esmirna, você vai entender melhor que, infelizmente, eles não se arrependeram. Nem a igreja literal e nem o aspecto profético. Porque a igreja literal foi destruída, né? Então a igreja de Éfeso foi terminada porque eles não se arrependeram. O Senhor sim moveu o candeeiro. Mas também no aspecto profético, aquela igreja primitiva também não se arrependeu. Agora o Senhor, no versículo 6, ele diz assim: você tem um voto, uma coisa boa, né? Em outras palavras. Tem uma coisa boa a teu respeito. Vamos ver o 6 aqui da forma que está escrito. Está escrito assim: tem, porém, isto a teu favor, vamos dizer assim, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Essa questão dos nicolaítas aí tem bastante questões no aspecto literal, né? Uns dizem que eram discípulos de Nicolau, outros dizem que eram agnósticos, mas aqui a gente não está falando do aspecto literal em si. Vou falar do aspecto espiritual, ou aspecto profético. Apocalipse. O termo nicolaítas é formado das duas palavras gregas, nikal, dominar, e laos, povo. Aspecto profético. Os nicolaítas eram, portanto, os dominadores do povo, conforme a tradução literal das duas palavras gregas. Que na igreja de Éfeso, que como tal representa a condição da igreja no final do primeiro século, havia um esforço para estabelecer uma hierarquia ou uma casta sacerdotal que seria distinguida dos demais crentes. João escreveu sobre Diótrefes, que amava ter a primazia e expulsava da igreja todos os que não se submetiam a ele. Isso está lá em 3 de João 9:10. Esse erro já havia sido predito pelo nosso Senhor. Aí Jesus escreveu, né? Sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Então, Jesus está fazendo uma comparação, dizendo: os governantes dos gentios exercem sobre eles governo, mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser se tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Então, Jesus inverte o papel. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será o vosso servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, do versículo 25 ao versículo 27. Então, pessoal, no aspecto profético, o que é nicolaísmo? Nicolaus, ou Nicolaus, dominar sobre o povo. É fazer uma intermediação entre o povo. E aí, o que a igreja de Éfeso já estava se manifestando essa obra? Ela vai virar uma doutrina depois. Se você continuar lendo aqui, participando do estudo, você vai observar que em outra igreja ela vira uma doutrina. Qual é a doutrina? A doutrina do baixo e do alto clero. A doutrina que tem irmãos que são mais elevados do que outros. Né? Que para mim ir a Deus eu preciso passar por um irmão. Para mim servir a Deus eu preciso de um irmão. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina, por exemplo, eu na posição de pastor, eu tenho que ser o quê? O ministro. A palavra ministro ali, quando Paulo diz
Ele está falando de um escravo que antes de ser morto, ele estava condenado à morte, por exemplo, em alguns casos, mas antes de ser morto ele ia puxar o barco. Se alguém já viu aquele filme Ben-Hur, ou Ben-Hur lá narra um pouco disso. Então, o que é um ministro? Alguém que puxa o barco. É o escravo que está lá embaixo da embarcação e ele está o quê? Remando para que a embarcação chegue no local devido. Então, irmãos, o Senhor odeia os nicolaítas. Se você está no meio de nicolaítas, né, ore ao Senhor para que Ele te dê direção do que fazer. Se você é um nicolaíta, se arrependa. O Senhor não te estabeleceu para governar sobre os filhos dele. Você, se está na posição mais elevada entre os homens, ou os homens te têm por elevado, você tem que inverter isso e se tornar servo de todos. É isso que o Senhor nos ensina. O texto diz: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós, como ministros do Evangelho do Senhor, nós somos os que devem estar embaixo do barco. Os que vão primeiro, os que sofrem primeiro, os que puxam a embarcação. Nós não estamos para ser servidos, para dominar sobre o governo de Deus, sobre o rebanho de Deus. Se você ler depois 1 Pedro, capítulo número 5, ele vai falar isso: os presbíteros que estão entre vós. Eu escrevo na condição de presbítero. Aí ele diz: zele pelo governo de Deus, ou pelo rebanho de Deus, melhor dizendo. Não sejam opressores do rebanho. Não sejam movidos por ganância. Sejam exemplos. E aí o Senhor diz: mas quando se manifestar o sumo pastor, vocês vão receber a coroa, que não perde o brilho. Então nós, como ministros do Senhor, aqueles que são mais velhos entre os irmãos, mais velhos na posição de presbítero, ou seja, mais velho na posição de maduro, ele não está ali para ser servido. Para chegar e falar: ô irmão, traz aqui um copo d'água para mim, escravo. Eles não estão nessa posição, irmãos. Nós não estamos nessa posição. O Senhor não deu essa posição para pastores, presbíteros, apóstolos, qualquer outra coisa. Mas sim de servir os irmãos, como o Senhor fez. Tirou a veste e lavou o pé de todos, inclusive, né, de todos os apóstolos. Então nós temos que ter essa posição. O Senhor é o nosso modelo. Ah, mas tal pessoa faz isso, tal João faz isso, o Pedro fazia isso, o Antônio faz isso, o Carlos faz aquilo. Não. O que o Senhor fez? Anda, pois, pelas pisaduras do Mestre. Porque o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós não seguimos homens. Nós nos espelhamos neles. Nós o temos. Eu estou falando para você não ser uma pessoa sem honra, não é isso. Dê a honra devida a quem merece honra. Mas estou dizendo para você que você não tem poder de dominar sobre o rebanho de Deus. O Senhor não te constituiu como líder do rebanho no sentido de dominar sobre eles. Sobre tudo que eles vão fazer, você quer pôr o teu bedelho. O Senhor não te constituiu assim. Mas sim servo dos demais. Você foi constituído para servir o rebanho do Senhor. Então o que é nicolaísmo no aspecto profético? É o baixo e o alto clero. Eu, por exemplo, sou velhinho, embora não pareça, eu já fui impedido, por exemplo, de subir na plataforma qual os irmãos chamavam de altar, porque eu não era batizado. Olha a loucura. Já aconteceu isso comigo. Não, só sobe aqui quem é batizado. Como se ali fosse uma colocação do Santíssimo Lugar, mas nem isso é tão claro na vida dele. Por que não é claro? Porque o altar está lá na porta. Alguém passou pela porta e entrou vou usar o aspecto do tabernáculo. Alguém passou pela porta e entrou no tabernáculo, o que ele vê de cara é o altar. Né? E aí as pessoas chamam a plataforma de altar. Então, ela está longe ainda do Santíssimo. Né? Depois do altar, ele tem que passar na pia, tem os pães da presença, tem a menorá, depois o altar de incenso, que está antes, ali no aspecto do tabernáculo, né? No caso do tabernáculo de Moisés, está antes do véu,
para depois entrar lá no Santíssimo. Então, essa divisão, irmãos, o Senhor odeia. Essa divisão de baixo e alto clero, o Senhor tem nojo dela. Ele diz aqui, tem gente que fala, o Senhor não odeia nada. Não, ele diz. O que o Senhor odeia? Tem algumas coisas, uma delas é essa, a obra dos nicolaítas. Eu tenho algo bom para vocês, o Senhor está dizendo, para a igreja de Éfeso. Tem uma coisa legal de vocês. Ele já disse umas coisas no começo e agora ele está dizendo novamente. E o que é isso? Que vocês odeiam as obras de quem domina sobre o meu povo, as quais eu também odeio. Amém? Se a tua condição, irmão, é de alguém que governa a igreja de Deus, saiba que você vai se dar conta diante dele um dia. Se a tua condição é de um pastor, um presbítero, um apóstolo, um bispo, qualquer outra coisa, saiba que você vai se comparecer diante dele um dia. Ou você não crê no que você prega? Saiba que um dia o juízo começará pela casa de Deus. E o Senhor odeia as obras de quem coloca divisão entre os irmãos nesse sentido. Eu sou mais elevado que você. Você deve me servir. E nós vemos isso a rodo aqui, principalmente no Brasil. Né? Eu costumo dizer o pessoal que veio tentar a sorte no Evangelho, a vida no Evangelho. Então, o que acontece? Esse pessoal queria ser famoso, queria ter alguma coisa na vida, não conseguiu, queria jogar bola, né? O sonho de todo menino, ser jogador de futebol, ter dinheiro, ter alguma coisa. Ele não conseguiu, é ruim de bola como eu sou. Aí ele se torna pastor e ele quer dominar o rebanho de Deus, quer governar entre os irmãos, quer que todos se prostrem, que todos sirvam a ele. Saiba que um dia você vai comparecer diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, que isso, os olhos estar com chamas de fogo, ele está cheio de discernimento. Quando ele olhar para você, ele vai ver a tua razão. Qual é a tua razão verdadeira? O que te move de verdade? Quando aqueles olhos de fogo olhar para você, ele vai saber de verdade o que te move. Já sabe, mas ali é no sentido de julgamento. E nada fará com que nós escapemos do tribunal de Cristo. Mas o tribunal é para galardão. Leia melhor 1 Coríntios 3. Sim, é para galardão. Mas também lá diz que há obras que serão queimadas. Lá diz que obras serão queimadas e o indivíduo será salvo por meio de fogo. Mas ele sofrerá detrimento. Então, se você está na posição de liderança na igreja do Senhor, saiba que você é o escravo, você é o servo, você é o que tem que estar lá para servir a todos. Guarde teu coração, para que você não entre na soberba, na arrogância, na prepotência, no orgulho de dominar entre os irmãos. Aí no versículo 7, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Qual o maior mandamento, irmãos? Perguntaram para Jesus, qual o maior mandamento? E até então, o testemunho e o governo estabelecido estava se perdendo, mas até então era Israel. E aí o Senhor responde: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ou seja, qual o maior mandamento? Shema Israel. Ouça. Então, qual é o maior mandamento para você? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o maior mandamento para nós é ouvir o que o Senhor diz às igrejas. O que o Senhor está dizendo às igrejas? Esse é o mandamento. Amém? Então, ouça Israel. Ouça Israel. Coloque os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, a primeira parte do mandamento é ouvir. Ter um bom discernimento do que se ouve. E aí o Senhor continua dizendo, Shalom Bia. O Senhor continua dizendo, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. Então, não vamos entrar nisso agora, mas dentre a igreja há vencedores. Ou de dentro da igreja há vencedores.
ou de dentro da igreja sairá vencedores. Esses vencedores são as primícias da colheita, ou seja, aqueles que se tornaram maduros primeiro. Lembra no contexto de primícia, de levar a primícia lá para o Senhor? E depois o restante das colheitas eram colhidas? Da mesma forma é na questão da volta do Senhor Jesus. Então, o filho varão, que faz parte, né, os vencedores que morreram lá de Apocalipse 12, eles vão ser levados até o trono. E também os vencedores vivos, as primícias, serão levadas até o trono de Deus. Esses são os que saem da igreja. Ou seja, não pense que nesse aspecto estou dizendo para você, um irmão vai perder a salvação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui no contexto da grande tribulação. Porque aqui esse texto já está partindo para o fim, ali no sentido de grande tribulação, de milênio e de vida eterna, ou novos céus e nova terra. Então, o vencedor, ele vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No jardim do Éden tinha 3 árvores, ou 3 tipos de árvores, melhor dizendo. A árvore da vida, que era para o espírito, alimento para o espírito. A árvore de ciência do conhecimento do bem e do mal, que é alimento para a alma. E as demais árvores do jardim, que são alimento para o corpo. Então, o Senhor, ele gostaria muito que Adão tivesse comido da árvore da vida, mas ele assim não fez. E o que aconteceu? O fato de alguém se tornar vencedor, né, faz com que ele entre, de uma certa forma, né, na intenção, podemos dizer assim, inicial do Senhor, que era o quê? Que Adão se alimentasse da árvore da vida. E ele não fez. Então, todo vencedor terá esse direito. Lembre que as folhas são para nações, mas os frutos, né, os 12 tipos de frutos, são para aqueles que vencerem, ou aqueles que se tornarem maduros primeiro. Eles serão tirados, poupados. É uma bênção, uma promessa do Senhor, nós vamos aprender sobre isso depois, para a igreja de Filadélfia, mas não no aspecto literal, mas sim no aspecto profético, que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar da tribulação que há de vir sobre o mundo. Então, irmãos, que esse aspecto de Éfeso, embora está se tratando lá da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, seja vivido por nós. Amém? Que a gente possa pedir para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para que a gente consiga, de alguma forma, viver essas verdades que o Senhor deseja que nós vivamos. E assim, permitindo o Senhor, pelo seu trabalhar, nós seremos esse vencedor, aquele que vencer, e ele vai ter direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E quanto você está por aqui, ou você está nessa terra, você está entre os homens, tente, se esforce para cumprir o que está no 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós vamos continuar depois as outras igrejas, né? A próxima igreja é Esmirna, que vai falar do período da perseguição ali pelos imperadores de Roma, no aspecto profético. Lembrando que essas igrejas existiram de forma literal também, mas eu estou tratando aqui com os irmãos o aspecto profético. E eu quero, de alguma forma, você que está aqui, que entrou, que saiu, que voltou, que vai ver esse vídeo, que você seja, de alguma forma, edificado no nome de Jesus por essas palavras. Como eu disse, isso não é proveniente de mim, mas de muitos irmãos que, ao longo de muitos anos, estudaram, e eu tive o prazer também de chegar até eles. E hoje está passando aqui para vocês, né, esse pequeno estudo do aspecto profético. Claro que tem muitas coisas que nós poderíamos abordar, ficar até horas falando de versículos aqui, mas a grosso modo,
que no nome de Jesus você seja despertado para o ensino, para essas verdades, e que você receba isso não como a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Que isso aqui não seja um alimento para a tua alma, mas que seja a árvore da vida, que seja um alimento para o teu espírito. Que essa palavra encarne em você, no nome de Jesus, para que você possa, no nome de Jesus, viver tudo aquilo que o Senhor deseja a teu respeito. Quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui e você que vai ver posterior a esse vídeo, né, que você seja abençoado e que essa palavra seja uma palavra de vida para o teu espírito, no nome do Senhor. Deus abençoe a todos.